Bom, pessoal, vamos prosseguir então o segundo bloco, a nossa aula. No primeiro bloco nós falamos sobre a lesão corporal de natureza leve e agora nós vamos falar sobre a lesão corporal de natureza grave. A lesão corporal de natureza grave, ela fica caracterizada quando ocorrer uma das consequências para a vítima, uma das consequências descritas lá no parágrafo 1º do artigo 129. Vamos ler? O artigo 129 fala sobre a lesão corporal, o parágrafo 1º diz: se resulta, ou seja, se dá lesão corporal, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Segundo, perigo de vida. Inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4º, aceleração de parto. Neste caso, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Vamos analisar um a um, então, essas circunstâncias que qualificam a lesão corporal, que tornam a lesão corporal grave. A primeira delas é a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Essas ocupações, elas podem ser de qualquer natureza, ela pode ser qualquer atividade que a pessoa faça habitualmente. Então, isso inclui a brincadeira da criança, o lazer do idoso, inclui atividade profissional, naturalmente, inclui qualquer atividade que a pessoa exerça naturalmente, ir à academia, qualquer coisa que ela seja obrigada a deixar de fazer, que ela fazia habitualmente, seja obrigada a deixar de fazer, porque ela, por conta daquelas lesões, ela vai ficar caracterizada, então, a lesão corporal de natureza grave. Como é que se identifica essa lesão corporal de natureza grave? Como é que eu sei que a lesão vai durar mais de 30 dias? Na verdade, nós não sabemos. Algumas nós podemos prever. Mas como é que se faz? Como é que é o procedimento? Está lá previsto no Código de Processo Penal. A pessoa vai e registra a ocorrência hoje, na delegacia. Olha, eu fui agredido hoje por uma outra pessoa, e aí os senhores vão lavrar o boletim de ocorrência e vão elaborar também uma requisição para a realização de exame de corpo de delito. Essa pessoa vai pegar essa requisição assinada pelo delegado, vai levar essa requisição ao IML, Instituto Médico Legal, vai apresentar ao médico legista e o médico legista vai realizar um exame, esse primeiro exame, vai verificar as lesões. Constatadas as lesões, essa pessoa vai retornar para casa, vai voltar às suas atividades. Vamos supor que o médico legista constatou que naquele momento as lesões provocaram uma incapacidade das atividades normais. Vamos supor que a pessoa tem o hábito de correr e ela ficou manca, ficou com a perna lesionada, não consegue correr. O médico legista vai orientar a pessoa a retornar à delegacia e depois de 30 dias pedir ao delegado mais uma requisição de exame de corpo de delito. E aí vai ser realizado um exame de corpo de delito complementar. Esse exame de corpo de delito complementar vai ter como objetivo verificar se aquela incapacidade que existiu em decorrência da lesão lá 30 dias atrás, continua existindo. E aí no 31º dia, a vítima, vai fazer um novo exame, esse exame complementar. Constatado, né, esse exame complementar, que a vítima continua com aquela incapacidade para atividade habitual, estará caracterizada a lesão corporal de natureza grave. E aí incidirá essa qualificadora, então, e a pena para o agressor será esta prevista no parágrafo 1º. Tá bom, pessoal? Então, esta é a característica, é assim que está descrito lá no Código Penal. Se vocês tiverem curiosidade, isso é muito legal. Artigo 168, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tá? Não é no Código Penal, é no Código de Processo Penal, ok? Prosseguindo, o inciso 2º torna a lesão corporal grave quando da lesão resultar perigo de vida. Okay? Quando é que isso ocorre? Ocorre quando o agente ele não tem a intenção de matar a vítima, ele não tem a intenção, mas as lesões dolosas acabam tendo uma gravidade tamanha que acaba culposamente gerando um risco de morte. Então, porque, por exemplo, a vítima perdeu muito sangue ou porque ela teve um órgão interno rompido. E, nesse caso, nós temos um resultado pré-doloso. Esse perigo de vida é um resultado pré-doloso. É o resultado que não se quis e nem se desejou. Não se quis a morte.
porque quando se quer a morte, se coloca a vida em perigo, não é? Não é o caso, ok? Esse perigo de vida, ele deve decorrer diretamente da lesão, tá ok? Então ela não vai se caracterizar se houver um rompimento entre o nexo causal, ou seja, se não houver uma ligação direta entre a lesão corporal e o perigo de vida. Então eu tenho que dar um soco e desse soco causar um perigo de vida no corpo da pessoa. Então, por exemplo, se eu der um soco e essa pessoa cair na via pública, onde está passando carro, mas ela não foi atropelada, não aconteceu nada, isso não é perigo de vida, tá bom? Tem que gerar um perigo de vida mesmo. A lesão causar o rompimento de um órgão, causar algo muito grave, um sangramento, a pessoa tem que realmente correr um risco de morte, uma relação direta da lesão. Aquele ato vulnerante, do impacto do golpe causar a lesão, tá ok? Não basta que ela tenha, que o soco tenha provocado uma situação de perigo, isso não é suficiente, tá? E aí, prosseguindo, pessoal, o inciso 3º diz que a lesão corporal será grave quando dela resultar debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tá? Em primeiro lugar, notar que o que ele fala é em debilidade, tá bom? E não em perda do membro, sentido ou função. Quando ocorrer a debilidade, é só o enfraquecimento, a diminuição daquele membro, ou seja, a pessoa ficar com problema, por exemplo, no membro, na mão, no pé, a dificuldade de segurar um copo. O sentido, tá? Ou seja, um sentido olfativo, a pessoa fica com dificuldade de sentir cheiros, ou ficar com um pouco de surdez, ou um pouco de dificuldade de enxergar, ou uma função reprodutora, por exemplo, a pessoa tomou um golpe nos testículos, ficou com uma debilidade reprodutora, a probabilidade de ela ficou, por exemplo, perder um dos testículos e diminuiu a potência generande, né, aquela potência de fecundar um óvulo. Então ela sofreu uma lesão corporal de natureza grave porque ela sofreu debilidade de uma função, tá bom? Embora só se exija a debilidade, não a perda, é preciso que essa debilidade ela seja permanente, ou seja, que ela não desapareça. Se ela for temporária, a lesão corporal será leve, tá ok? E como é que vai se saber isso? Nós não podemos, existe um prazo prescricional para todo crime, seja um prazo após o qual o agente não poderá mais ser processado, ser responsabilizado, e quando nós falamos em permanente, nós estamos falando para a vida inteira da vítima, né? Mas como é que nós aferiremos isso? Como é que nós identificaremos se aquela debilidade vai ser permanente ou não? Os laudos médicos dirão. Então a pessoa fará um exame, fará outro, até que se constate que realmente a conclusão é de que aquela debilidade não desaparecerá com o tempo, ok? Se eventualmente surgir uma tecnologia nova que futuramente que possibilite a correção daquele problema, não se modificará a gravidade da lesão corporal. Tá bom, pessoal? E aí, o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 129, ele diz que a lesão corporal será grave se dela resultar a aceleração do parto. A aceleração do parto significa que o feto não morreu, ok? Que o nascimento se deu antes do tempo em razão daquela lesão corporal, porém, o feto nasceu com vida, ok? Se o feto vier a morrer, aí nós teremos uma lesão corporal gravíssima, tá bom? Já por outro lado, se a intenção do agente com aquela lesão é provocar o aborto, o objetivo dele é provocar o aborto, então ele provoca o aborto utilizando-se de lesão corporal, nós teremos o crime de aborto, aquele lá previsto no artigo 125 do Código, tá bom? E aí, então, com isso, nós concluímos o estudo da lesão corporal grave. Nós partiremos agora para o estudo da lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima está prevista no artigo 129, só que agora no parágrafo 2º. Não tem a rubrica, como tem lá na natureza grave, mas os senhores podem entender que a gravíssima é aquela que está em um dos incisos do parágrafo 2º. Então diz lá o parágrafo 2º, se resulta, ou seja, se da lesão corporal resulta
Inciso primeiro, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso segundo, enfermidade incurável. Inciso terceiro, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso quarto, deformidade permanente. E inciso quinto, aborto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Como vemos, a pena é ainda mais grave, né, ainda maior do que a da lesão corporal grave. Vamos então ver uma a uma essas circunstâncias que tornam a lesão corporal gravíssima. A primeira delas é a incapacidade permanente para o trabalho. Se o entendimento que prevalece nos tribunais e também entre os estudiosos do direito é de que a incapacidade permanente para o trabalho deve abranger qualquer trabalho, embora possa parecer um pouco injusto. Imagine que há trabalhos para os quais a pessoa não tem nenhuma habilidade, ou enfim, ou com respeito às profissões mais simples, mas as profissões mais simples geralmente geram uma remuneração menor. Não se, imagine que uma pessoa que tem uma grande qualificação é forçada, em razão da lesão corporal, a exercer uma profissão que é uma profissão mais simples e vai remunerar menos. Mas não importa, pessoal, o que prevalece é que se ela ficar incapacitada permanentemente para o trabalho, para qualquer trabalho, e não só para aquele que ela exercia antes de sofrer a lesão corporal será de natureza gravíssima. Tá bom? O próximo inciso fala da enfermidade incurável. A lesão corporal será gravíssima se da lesão resultar em enfermidade incurável. Ela se caracteriza por uma doença que realmente que não tem cura. Ela não precisa necessariamente matar, mas basta que ela não tenha cura. Por exemplo, o HIV. O HIV é uma doença incurável, pelo menos até o momento que estou gravando essa aula, tenho conhecimento, o HIV é uma doença incurável. Porém, nós sabemos que o HIV hoje nem sempre mata. É possível que a pessoa tenha HIV, mas que ela não desenvolva a AIDS, ou seja, ela tem o vírus do HIV, mas que ela não desenvolva a síndrome de imunodeficiência. E aí ela não tenha aquelas consequências da síndrome, né, da vulnerabilidade do organismo, e ela então não acabe morta em razão da doença. Então não é necessário que a doença seja mortal, tá? O dispositivo fala em enfermidade incurável e não em enfermidade letal, tá bem? Outros exemplos, por exemplo, uma doença causada por radioatividade, também é possível caracterizar aqui esta qualificadora, tá bom? O inciso terceiro do parágrafo 2º prevê também essa qualificadora quando a da lesão corporal resultar a perda ou inutilização de membro, sentido, função. Como nós vimos lá, aproveitando que nós vimos na lesão corporal grave, aqui não há mera debilidade. Aqui há realmente a perda ou a inutilização, tá? Ela pode se dar, por exemplo, pela amputação de um membro, tá? O caso de amputação de uma parte do corpo. Por exemplo, um braço, uma perna, tá? Uma mão ou um pé, o dedo polegar, tá? O dedo polegar é fundamental, ok? Só que em alguns casos não ficará caracterizada a lesão corporal gravíssima, em alguns casos será só apenas uma lesão corporal grave. Por exemplo, a perda de um dedo que não seja o indicador. Por que o indicador? Que não seja o dedo polegar. E por que o polegar? Porque o polegar é o dedo chamado dedo antagônico. É aquele que dá a função à mão de poder agarrar as coisas, tá? Então, a perda desse dedo é considerada uma lesão corporal gravíssima. Dos demais dedos, apenas lesão corporal grave, porque aí vai haver a debilidade do membro. Não houve a perda, mas houve a debilidade. Uma mão sem um dedo é menos eficiente que uma mão com todos os dedos, ok? Então, e aí a perda ou inutilização dos sentidos. Por exemplo, uma pessoa ficar completamente cega. Então ela tem que realmente perder a visão dos dois olhos. Se ela perder a visão de um olho só, a lesão será grave, porque haverá apenas a debilidade. Afinal, uma pessoa que enxerga com um olho só enxerga menos que uma pessoa que enxerga com os dois, o campo de visão é menor. A pessoa que enxerga apenas vultos
enxerga com os dois olhos, mas apenas vultos. Se ele enxergar apenas vultos, já constitui lesão corporal gravíssima, tá, pessoal? Se for apenas uma perda considerável, mas ela ainda conseguir enxergar mais que vultos, lesão corporal de natureza grave. Ela ficar totalmente surda também constitui uma lesão corporal de natureza gravíssima. Ela perdeu o olfato em razão de uma pancada na cabeça, também mesma coisa. E a perda da função, ela diz respeito àquelas funções não vitais, naturalmente. Porque se for uma função vital, ela vai morrer. A perda da função respiratória. A pessoa vai ficar eternamente no respirador, entendeu? Então, o que caracteriza aqui seria a função não vital, por exemplo, a função reprodutora. Então, uma mulher que perde o sistema reprodutor, perde o útero e as trompas, enfim, e o homem que perde o testículo, perde o pênis, sofre uma lesão corporal de natureza gravíssima. Okay? A quarta qualificadora é a deformidade permanente, inciso 4º. Essa deformidade permanente, ela se refere ao dano estético, é aquele causado por cicatrizes, por deformidades causadas, por exemplo, por fogo, por ácido. Nós já ouvimos falar alguns casos aí na mídia de pessoa que sofre, que recebe um jato de ácido no rosto, né? Então, isso também, a deformidade também se caracteriza pela perda por exemplo, do nariz, da orelha, ok? Para que esse dano estético seja considerado uma lesão corporal gravíssima, tem alguns requisitos exigidos pelos tribunais. Tá? Então, é preciso que esse dano seja grande, não basta uma pequena cicatriz na testa, uma cicatriz no queixo, não é suficiente para caracterizar a lesão corporal gravíssima. Essa lesão corporal, ela deve ser visível, ok? Mesmo que seja com a pessoa só num momento íntimo ou só com roupa de banho. É preciso que ela seja visível. Então, se ela ocorrer, por exemplo, no céu da boca ou no couro cabeludo e a pessoa usa cabelo comprido, uma mulher ou um homem de cabelo comprido, a lesão corporal não será considerada, então deformidade permanente, tá bom? E essa lesão corporal, ela também tem que passar uma impressão vexatória, ou seja, ela tem que dar uma sensação de repulsa às outras pessoas. Tá? Não é necessário que ela fique com uma aparência monstruosa, mas é preciso sim que ela fique com uma aparência feia, tá bom? Aquela aparência feia. Não basta, porque tem até quem diga que que existe a cicatriz charmosa, só não é dessa que nós estamos falando, tá bom? E por fim, a última qualificadora da lesão corporal gravíssima é o aborto. O aborto nós vimos o que é, né? A morte do ser humano quando ainda se encontra no ventre materno. Aqui, pessoal, o aborto é préter-doloso. Tá? Como nós vimos, o crime préter-doloso, existe a intenção, o dolo de causar lesão, então se causa lesão corporal dolosamente, mas se causa o aborto culposamente, ok? E aí o agente, então, responde por lesão corporal gravíssima. Tá? Se diferentemente ele tivesse a intenção de praticar o aborto e utilizasse da lesão corporal para causar o aborto, aí haveria o crime de aborto, eventualmente com a causa de aumento lá do artigo 127, se a lesão for pelo menos grave. Tá ok? E aí, pessoal, nós concluímos o estudo da lesão corporal de natureza gravíssima, e vamos passar ao estudo da lesão corporal seguida de morte. Nós vimos no estudo do crime préter-doloso justamente esse dispositivo, o artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Esse dispositivo diz o seguinte, vamos ler. Artigo 129, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Então ele fala, se resulta a morte, se da lesão corporal resulta a morte. Não é? Então, o que ele faz aqui, como nós vimos lá na aula, quando falamos sobre crime préter-doloso? O agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Significa o seguinte, que o agente agiu culposamente, ele não agiu com dolo. Ele agiu com dolo na lesão corporal.
mas o resultado, morte, ocorreu por, por circunstâncias por questões que ele não desejou, ok? Então, assim, ele desferiu vários socos, mas ele não imaginou que daqueles socos ele também não assumiu o risco de causar morte. Então, ele vai responder apenas por lesão corporal com o resultado morte, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para concluir esse estudo. Imagina que a gente dá um empurrão a uma vítima sem o dolo de matar, mas ela cai, ela tropeça, cai, bate a cabeça, morre, tá? Lesão corporal com resultado morte culposo, tá ok? Então, ela tinha o dolo de causar lesão corporal, mas não tinha o dolo de causar a morte da vítima, tanto que ela só deu um empurrão, tá bom? E aí, pessoal, a gente conclui o estudo da lesão corporal com resultado morte, e agora podemos falar da lesão corporal dolosa privilegiada. Vocês lembram que nós vimos lá no estudo do crime de homicídio que a lesão corporal, que o homicídio possui uma modalidade privilegiada. E aqui se aplica exatamente aquilo que nós estudamos lá. Vamos ver o artigo, o dispositivo? Artigo 129, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tá? Então, exatamente igual que nós vimos lá no crime de homicídio. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem lá, tá bom? Talvez aí a única peculiaridade neste caso, pessoal, é que se essa lesão corporal privilegiada for de natureza apenas leve, aí se enquadrar numa das hipóteses lá do parágrafo 5º que nós vimos, ou seja, se as lesões corporais forem recíprocas, ou mesmo se somente nesse caso, nós vimos lá no parágrafo 5º, a pena vai poder ser substituída por pena de multa, ok? Lembra que nós vimos lá no parágrafo 5º? Eu não falei do inciso 1º justamente porque ele só casava aqui nesse ponto. Então, se o agente cometer o crime de lesão corporal leve nessas circunstâncias, impelido por relevante valor social ou moral, por sob domínio de violência e emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena pode ser substituída, inclusive, por multa, tá ok? Então, os senhores leiam da seguinte forma, que se o agente comete o crime nessas circunstâncias, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, e se a lesão for apenas leve, por multa. Pode substituir por multa, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Vamos estudar agora a lesão corporal culposa, tá? É muito simples, pessoal. Lesão corporal culposa, aquela cometida sem dolo, tá ok? Lesão corporal culposa é aquela, por exemplo, em que o sujeito está operando uma máquina e acaba machucando alguém. O sujeito, eu estou limpando a janela da minha casa, eu derrubo um instrumento, um balde, um esfregão, cai na cabeça da pessoa lá embaixo, causa uma lesão nela, lesão culposa, tá bom? Se essa lesão culposa for praticada na condução de um veículo automotor terrestre, ou seja, um automóvel, uma motocicleta, um caminhão, um trator, o crime não será o do artigo 129, parágrafo 6º, será o crime do artigo 313 do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Porque existe essa especialidade, ok? E aí, vamos prosseguir mais um pouco, pessoal, ver se eu consigo terminar a lesão corporal neste bloco ainda, tá ok? Nós temos aí, depois de estudar a lesão corporal, nós temos as causas de aumento, por estudar a lesão corporal culposa, nós temos as causas de aumento. A primeira delas está prevista no parágrafo 10 do artigo 129. Ela diz o seguinte: nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É que a pena de lesão corporal praticada
contra o ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem se convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o seu agente das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, lembram? Nós vimos. Isso está descrito lá no parágrafo 9º. Quando estiver presente uma dessas circunstâncias, a pena de lesão corporal grave ou gravíssima, ou então aquela com resultado morte, vai ser agravada de 1/3. Significa dizer o seguinte, que ela não vai incidir sobre a lesão corporal leve. Para a lesão corporal leve, nós temos aquela outra que nós já vimos, tá bom? Então, nesse caso, ela não vai aumentar. Vocês veem que é confuso, mas é porque o código foi sendo alterado, modificado, sendo emendado, e aí vai perdendo a sua lógica, a sua sistemática, ok? Vai ficando mais confuso. Pois bem, outra causa de aumento é a da violência contra o deficiente físico. Foi acrescentado aqui um dispositivo, o parágrafo 11, que diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, que é a mesma situação, são aquelas pessoas que diz familiares, ou aquelas pessoas em relação de coabitação ou hospitalidade, a pena será aumentada se uma dessas pessoas, então o irmão, o filho, o anfitrião, o empregado doméstico, tal, se essa pessoa for portadora de deficiência. Essa deficiência ela pode ser física ou pode ser mental também, tá bom? E aí agora nós vamos ver o que eu considero para a prova agora de 2016, 2017, a mais importante do estudo da lesão corporal, que é aquela que nós vemos no homicídio, que é aquela que qualifica, que aumenta a pena qualifica o homicídio, né? Mas aqui ela é causa de aumento, quando o crime é praticado contra autoridades ou agentes inscritos no artigo 142 a 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, né? Então nós vimos, eu vou evitar repetição, então peço que os senhores assistam a aula sobre homicídio e qualificado, tá? A aula específica sobre homicídio qualificado, e que aí os senhores extraiam de lá as noções, e vou destacar aqui apenas as diferenças. Tá? Primeira diferença é que a gente está falando de lesão corporal e não de homicídio, ok? O problema aqui de só abranger os parentes consanguíneos permanece, então não alcança o filho adotivo, não alcança a cunhada, a sogra, o padrasto, e também uma outra diferença é que aqui ela não é uma qualificadora. Aqui ela é uma causa de aumento de pena. Isso significa que os senhores, antes de considerarem qual vai ser antes de aplicarem essa causa de aumento aqui, os senhores vão pensar qual é a qualificadora lá atrás. A lesão é grave, a lesão é leve, a lesão é grave ou a lesão é gravíssima. Apurado qual é a natureza da lesão, os senhores vão considerar também se a vítima for uma dessas pessoas aqui descritas, essas autoridades ou então seus familiares, aí nós vamos ter a incidência dessa causa de aumento. E por que eu digo que os senhores devem ter essa preocupação? Porque em algumas situações seria possível fazer somente, em vez de uma prisão em flagrante, fazer apenas um boletim de ocorrência, mas por incidir em essas causas de aumento, nós afastaremos a aplicação da Lei 9.099, como nós vamos ver, e aí a pessoa vai ser presa em flagrante, tá bom? Principalmente nesses casos aqui em disciplina policial, há um certo conforto de saber que o sujeito não vai sair pela porta naquele momento, pelo menos não se ele não pagar uma fiança, tá bom? Nós já estamos com o horário um pouco avançado, mas estamos concluindo a aula, tá, pessoal? E aí o artigo 129, para a gente terminar o estudo dele, ele prevê no parágrafo 7º mais uma causa de aumento. Ele diz o seguinte: aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código. O parágrafo 4º ele prevê um aumento de pena para quando a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 na idade ao tempo do fato. Tá?
E o parágrafo 6º do artigo 21 prevê o aumento de pena também quando o crime for praticado por milícia a pretexto de prestação de serviço de segurança. Então é aquilo que nós vimos quando, por exemplo, quando uns criminosos impõem um estado paralelo dentro de uma determinada comunidade sob o pretexto de que eles vão realizar segurança. E aí alguém comete uma transgressão, segundo o entendimento dessa milícia, e aí um miliciano vai e aplica uma pena corporal. Então, essa lesão corporal praticada pelo miliciano contra a vítima terá a incidência desta causa de aumento, a pena será aumentada em 1/3. Então, vocês veem que existem várias causas de aumento e uma não exclui a outra, tá bom? Com isso, então, nós concluímos a nossa aula sobre lesão corporal. Concluímos o tópico, o crime de lesão corporal, foi todo visto, vocês veem que é extenso, mais de 1 hora, para ver todo o artigo 129, ok? Eu separei aqui para os senhores uma questão de concurso, mas eu já li essa questão no começo da aula, então ela está disponível no roteiro de aula, se vocês quiserem ir lá, resolverem essa questão, né, verem, se perguntarem e se responderem por que não é, por que a resposta é essa e por que não é as outras, porque as outras alternativas estão incorretas, e vocês vão ver que até esse momento da aula, quem assistiu desde a primeira aula até esta, já vai ter total capacidade de responder essa questão, inclusive de excluir as alternativas incorretas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Concluímos então esta aula. Peço que curtam aqui este bloco também, tá bom? Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Quem ainda não curtiu minha página no Facebook, lá no nosso portal Lei em Concurso, curta lá, tá ok? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, protesto, me escrevam lá na minha página. Terei todo o prazer de esclarecer dúvidas, de responder sugestões, de corrigir as minhas falhas aqui, tá bom, pessoal? Aguardo vocês, então, na próxima aula, ok? Próxima aula, nós vamos avançar na matéria, vamos falar sobre os crimes de periclitação da vida e da saúde, ok? Perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida e a saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição de abandono de recém-nascido, omissão de socorro, ok? Vamos tratar desses crimes e maus tratos, ok? Talvez na próxima aula, talvez em 2 aulas, aí vamos ver dependendo do tempo que a gente demorar. Ok, pessoal? Até a próxima aula, então.